meu Senhor. Continuamos a exposição do livro de 1 Pedro, ainda no capítulo 3, dessa vez fechando o capítulo 3, dos versículos 13 a 22. Capítulo 13, irmãos, de 1 Pedro, versículos 13 a 22. Pedro, capítulo 3, os versículos 13 a 22. Acompanhe comigo, irmãos. Vamos ler até o final do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Hoje também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades, subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós já lemos a Tua Palavra, cantamos cânticos ao Senhor, já louvamos o Teu nome em oração. Ó Deus, nosso pedido agora é que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para ouvirmos a santa palavra de Deus e a pregação dela, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, prepara o nosso coração, prepara o terreno do nosso coração para receber essa semente fértil que traz vida. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que eu possa olhar para essa palavra com uma autoridade máxima, que não deixe os achismos, nem os momentos, na época que vivemos, nem nada, Deus, atrapalhar aquilo que o Senhor tem a nos falar. Que a nossa mente e o nosso coração esteja preparado para acolher esses ensinamentos preciosos, eternos da palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o tema no qual nós vamos tratar hoje ainda,
junto com o tema do domingo passado, ainda na mesma linha de pensamento de Pedro, qual deve ser o meu comportamento diante de um ambiente hostil à fé cristã? Ou qual deve ser, como eu devo reagir às provocações e às dificuldades que o mundo coloca sobre a minha vida? Seja em qualquer âmbito da nossa vida, seja na família, quando eu tenho pessoas que não são da mesma fé, no trabalho, quando eu tenho pessoas que não são da mesma fé, na escola, faculdade ou qualquer lugar que nós venhamos a frequentar. Como eu devo reagir às perseguições contemporâneas, né, às perseguições atuais da fé cristã? Sabendo disso, irmãos, eu trago um exemplo que aconteceu em 1555, que o grande reformador, João Calvino, ele recebeu uma carta de Villagaion, um militar no Brasil, na época no Rio de Janeiro, onde Villagaion ele pedia a reformadores, homens que conheciam a doutrina calvinista, que eram crentes bíblicos, que eles viessem ao Rio de Janeiro, porque Villagaion ele queria que fossem ensinados os valores da palavra de Deus àquelas pessoas da Baía de Guanabara, os valores sólidos aos brasileiros. Isso aconteceu em 1555 e João Calvino recebe essa carta. Em 1557, um pequeno contingente de huguenotes, que huguenotes eram os calvinistas franceses, eles enviados por João Calvino e em obediência a Calvino e à palavra de Deus, esses homens chegam ao Brasil em 1557 e começam a proclamar o Evangelho, fazendo assim o primeiro culto cristão protestante no Brasil. No início, Villagaion mostrou-se bem simpático aos recém-chegados, colocando ele em boas localidades, aquelas pessoas que vieram pregar, ensinar os valores cristãos. Todavia, logo, Villagaion começou a divergir dos ensinamentos daqueles homens que João Calvino enviara, em relação a várias questões doutrinárias. Por exemplo, em especial, ele começou a divergir, ter uma diferença com o pensamento dos calvinistas quanto à ceia do Senhor, por exemplo. E no final de outubro desse mesmo ano, Villagaion expulsa esses homens, ele mesmo tinha convidado, e agora ele expulsa esses homens dessa pequena ilha do continente, e possibilitando assim de dar continuidade a esse trabalho. Mas quando ele expulsa de volta, quando eles querem que esses homens calvinistas retornem à sua pátria, diante das condições precárias dessa embarcação que eles foram expulsos, 5 desses homens calvinistas decidem voltarem à terra firme, voltarem ao Rio de Janeiro. E acusados por traição, por decidirem voltar, eles são presos por Villagaion, eles são presos e eles, dentro dessa prisão que eles estavam, prestes a ser mortos, Villagaion dá uma folha, para eles, uma forma que eles pudessem escrever, e eles presos, eles são chamados por Villagaion para declararem a sua fé, para escreverem aquilo que eles criam. Dá um questionário teológico para eles, e só dá mais ou menos 12 horas para eles responderem esse questionário. A resposta escrita com tinta em pau-brasil ficou conhecida como a Confissão de Fé de Guanabara, a primeira confissão brasileira feita no Brasil. E dentre os 5 que voltaram para a terra firme, um fugiu, um foi morto, esse que fugiu, ele foi morto anos depois, um negou a fé, deu para trás, e os outros 3 permaneceram firmes nas suas convicções e viraram mártires da igreja, porque eles fizeram essa confissão de fé de Guanabara e não negaram a Cristo. E aí eles são mortos a mando de Villagaion. A confissão de fé de Guanabara, irmãos, nos seus 17 pontos, trata de diversos assuntos sobre a fé, mas é interessante porque na introdução, antes de começar de fato a confissão, eles fazem uma pequena introdução e eles começam assim a introdução da confissão, diz assim: segundo a doutrina de São Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há, e isso com toda a doçura e benignidade,
Nós, abaixo-assinados, Senhor de Vila Gaion, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, uma vez apontado e ordenado. E eles começam o primeiro artigo, eles dizem assim, somente o primeiro artigo. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constitui senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem, o Filho eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, feito sob a lei, para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Esse é o primeiro capítulo da confissão de fé de Guanabara. Homens que na pressão que estavam prestes a morrer, declararam a sua fé sem medo algum de dizer a verdade. Esse rapaz aí. É interessante, irmãos, porque aqueles homens, na sua introdução, eles citam exatamente o versículo 15 daquele que nós estamos trabalhando, do capítulo 3, para justificar aquilo que eles estavam fazendo. Eles vão dizer exatamente isso. Nós damos razão da nossa fé. É 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, como introdução da sua confissão, para justificar o questionário feito por Vila Gaion. Eu não posso me calar quando alguém me pergunta sobre aquilo que eu creio. Eu tenho que falar sobre aquilo que eu creio. Mesmo sem comentário, mesmo sem a própria palavra de Deus, mesmo sem pessoas que me auxiliem nisso, como por exemplo a confissão de fé do arcebispo, que eles se sentaram, debruçaram, conversaram, estavam ali com documentos para fazer. Eles não, irmãos. Eles tinham somente a cela e o lápis feito por pau-brasil e uma folha para declararem a sua fé. Será que estamos preparados como aqueles homens? E veja, eles declararam de forma doce e benigna. Eles usam o versículo 15 que 1 Pedro escreve no capítulo 3. Mas é interessante, irmão, porque a nossa perícope, nosso texto, começa no versículo 13. E a pergunta que Pedro faz é interessante, veja lá. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? E ele continua, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmado. É exatamente isso que os huguenotes, os calvinistas, passaram aqui no Brasil. Eles foram zelosos com a doutrina de Cristo, e por isso sofreram, e por defenderem a sua fé, por causa desse zelo, eles não abriram mão. Somente um se acovardou, mas os outros três não abriram mão da sua fé. E Pedro vai dizer que isso é bem-aventurança, ou isso é ser feliz. É você declarar a sua fé de forma benigna e doce, sem atacar necessariamente o outro, mas declarando aquilo que você crê. Isso é ser bem-aventurado, isso é ser feliz. Pedro, ele continua quando ele não fica com medo. É como se ele declarasse: não fique com medo de vocês declararem aquilo que vocês creem, de forma doce e benigna. Não fiquem alarmados. Antes, versículo 15, veja lá: santificai a Cristo com o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas quais as formas, irmãos, de dar razão à nossa fé no meio da sociedade, do povo? Como eu devo fazer isso? Já que eu tenho que ser doce e benigno, então qual é a melhor forma de fazer isso? A primeira forma que nós vemos no texto é ser submisso à lei civil, dar bom testemunho. Pedro, ele volta a falar disso.
o ensinamento do apóstolo, irmãos, do apóstolo Paulo, e é interessante porque essa carta de 1 Pedro foi escrita por Silvano, nós vamos ver isso no último capítulo. O Silas, né, é a mesma pessoa, e essa é a mesma pessoa que escreveu algumas cartas de Paulo. E veja, por isso que a escrita é bem parecida de Paulo, né? Mas Pedro, junto com Paulo, né, ele vai dizer que se você quiser viver sem temor ou sem medo do Estado, cumpra a lei, porque você só deve ter medo do Estado se você não cumprir a lei. É a mesma ideia que Pedro traz. Não quer ter problema, pague os seus impostos, cumpre a lei, faça tudo aquilo que você se comprometeu a fazer, cumpra a lei da cidade. Assim você emudecerá aqueles que te perseguem. Você tornará mudos, eles não vão ter palavras. Por mais que ele não concorde com a sua fé, por mais que ele não concorde com o que você acredita, eles não poderão falar nada, porque você está cumprindo toda a lei. Você emudecerá aqueles que te perseguem. Pedro ele faz um paralelo com ele mesmo na mesma carta, trazendo os ensinamentos do capítulo 2, por exemplo, que devemos nos sujeitar às autoridades. Ele volta a tocar nesse assunto o tempo todo, porque é assim que se dá o bom testemunho, sendo submissos. Mas no versículo 14, irmãos, agora, Pedro afirma que se o crente está sofrendo perseguição, mesmo ainda seguindo a lei, ou seja, mesmo você sendo obediente, mesmo você sendo submisso, mesmo você seguindo a lei que o Estado impõe sobre você, mesmo assim, ele está dizendo, se o crente está sofrendo perseguição, mesmo ainda seguindo a lei, que era o caso dos cristãos naquela época, os peregrinos, que mesmo seguindo a lei, eles estavam sempre indo aos tribunais, respondendo pela sua fé, sendo obrigados a negar Cristo a todo tempo. Eles seguiam a lei, eles eram justos diante do Estado, mas mesmo assim eles estavam sofrendo perseguição. Interessante, porque isso vai totalmente contra a teologia da prosperidade, né? Em que eles afirmam ou atrelam sempre a fé junto com os bens materiais. Se você tem fé, você não necessariamente é perseguido e você tem tudo o que você quer a todo momento. Fale isso aos cristãos agora perseguidos por Roma aqui na carta de Pedro. Fale isso aos homens que foram colocados como tochas humanas na cidade de Roma, incendiário pelo perverso Nero. Pedro afirma aqui que nesse caso verídico e histórico, aqui na carta, aos irmãos, aos cristãos perseguidos nas províncias de Roma, que os cristãos, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo seguindo a lei, mesmo assim eles eram perseguidos. E eles são bem-aventurados por isso. Eles são felizes por isso. Então, irmãos, quando nossos irmãos lá, há muito tempo atrás, morreram na Baía de Guanabara, declarando aquilo que eles acreditavam e não negando Cristo, o Salvador de suas vidas, isso faz parte do sofrimento cristão. E digo mais, eles presos, prestes a morrer, eles escreveram quem era Cristo, o que não era Cristo e as implicações do que é ser Cristo, do que era Cristo. Eles defendiam sua fé em toda e qualquer situação. Mas se você olhar no próximo capítulo, capítulo 4, versículo 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Veja o que Pedro diz aqui. Não estranheis o fogo ardente. Alguns teólogos dizem aqui que ele se referia a exatamente ao que eu falei anteriormente, dos que Nero tocou fogo em Roma e colocou culpa dos cristãos, e aí incendiavam cristãos. Cristãos eram seguidos como tocha humana na cidade de Roma. Mas aqui, muito provavelmente, irmãos, ele está falando do fogo da provação. Não estranhe
quando as tribulações vierem à sua porta. É isso que Pedro está dizendo. Porque você é um bem-aventurado. Porque você é um co-participante do sofrimento de Cristo. Aqueles que estão sendo perseguidos são felizes. O próprio Pedro nos lembra no versículo 14, bem-aventurado. Aquilo que Pedro aprendeu com o Senhor, no Sermão do Monte, quando Jesus dizia, bem-aventurado, Mateus 6, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Logo Pedro, aquele que quando perseguido, fez diferente dos homens da Baía de Guanabara, mas negou a Cristo. Pedro, ele ensina nessa carta exatamente tudo aquilo que ele aprendeu com a caminhada junto a Jesus Cristo. Aquele que quando foi perseguido negou a Jesus Cristo não uma vez, mas 3. Mas agora transformado, ele ensina exatamente tudo que o Mestre ensinava. Pedro ensina que não devemos temer a morte quando somos perseguidos por causa da justiça de Cristo. E o contrário disso, irmãos, chama o versículo 15, veja lá comigo. Capítulo 3. Antes, santificai a Cristo como o Senhor. E essa palavra Senhor, né, no original, é a mesma palavra que era usada para César. Quando as pessoas faziam culto a César, era comum isso. E a palavra Kyrios, né, era a mesma palavra usada para César. E Pedro aqui está deixando bem claro que é colocar na cabeça desse povo que está ouvindo, dizendo, o único Senhor que deve ser adorado, o único Senhor a qual você deve prestar culto, não é César, não é nenhum outro, mas é o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. E ele continua, estando sempre preparados, no versículo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, aquilo que aqueles mártires lá na Baía de Guanabara fizeram. Lembra que Pedro escreveu em versículos passados que a mulher deveria ficar calada para ganhar o seu marido. Lembra que a gente falou sobre isso? E vemos que ficar calada não era a forma que o marido se convertia, mas era a forma que ela dava bom testemunho. Não revidar com palavras sobre o marido ímpio, mas ser sábia e calar-se, e na hora oportuna dar bom testemunho e falar. Não era o não falar, irmãos, que convertia o marido ímpio. Não era o ato de se calar que convertia o marido ímpio. Não era isso. Mas quando o marido olhasse para o bom testemunho da sua esposa, como ela reagia às suas ignorâncias, por exemplo, cumprindo o que Pedro diz no versículo 15, né? Estando sempre preparado para responder da razão da vossa fé. E quando o marido olhasse e visse o bom testemunho da sua esposa, dizia, mas que Deus é esse que você está servindo? Aí era a forma, aí era exatamente a hora certa de falar. É da razão, testemunho, da esperança que é dessa mulher. Era isso que Pedro estava ensinando. Não só dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na sociedade como um todo. Existe um melhor momento para falar. É quando as pessoas olham para o seu bom procedimento e dizem. É interessante, irmãos, porque talvez vocês já tenham escutado isso, mas você é crente, né? Sou, por quê? Você faz isso, deixa de fazer aquilo. As pessoas enxergam a diferença que há no crente, não por eles, mas por Cristo Jesus na vida deles. E aí é a hora de falar. É da razão da nossa esperança, sempre de forma benigna e doce. E como fazemos isso, né? Conhecendo aquilo que nós acreditamos. Não basta somente o testemunho, mas a razão do testemunho. E a razão do testemunho é Cristo, é conhecendo a Cristo. É por isso que temos a nossa confissão, o nosso catecismo, pois lá é uma forma resumida de entendermos os pilares da nossa fé. Por isso, há tamanha importância de conhecermos a confissão, de sabermos dar testemunho da nossa fé, não só em prática, mas em razão. E qual é a forma que devemos dar testemunho da esperança em Cristo? Veja o versículo 16. Fazendo todavia com mansidão e temor e boa consciência. Veja, irmãos,
mansidão, temor e boa consciência. Tem muitos que conhecem a fé reformada, que conhecem o calvinismo, e depois que conhecem isso, que quando parece que a mente abre de uma forma, né? E acham que são donos de toda a verdade, acham que podem julgar tudo e a todos, e saem pelas ruas aí como um novo reformador, saem no meio do povo pentecostal, chamando de herege, querendo empurrar a goela abaixo a doutrina, esquecendo que ele só sabe disso, que ele só conheceu isso, a verdade das Escrituras, porque alguém o iluminou. O Espírito Santo de Deus o iluminou. Sem mansidão, muitas vezes, sem temor, muito menos boa consciência. Ao invés de sermos luz para as pessoas, seremos pedra de tropeço. Mas quando nós somos submissos, em amor, ensinando em bondade, emudeceremos os incrédulos e os envergonharemos com o nosso bom testemunho, e também seremos ouvidos pelos que não conhecem bem a doutrina de Cristo, com humildade. Mas no versículo 17 e 18, Pedro volta a trazer esse argumento. Que importa que vocês sofram por praticarem o que é bom, porque se vocês sofrerem por praticarem o que é ruim, é porque vocês merecem. Mas se sofrerem por praticarem o que é bom, vocês não merecem sofrer, e assim serão mais parecidos com Cristo. Veja lá o que diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o que é mal. Veja, aquele que sofre porque pratica o que é mal, é justo que ele sofra, porque ele fez o mal. Essa é justiça. Mas se vocês sofrerem porque estão praticando bem, ele vai dizer o fundamento disso, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E essa palavra conduzir-vos aqui, interessante, era a palavra que era usada para as pessoas que o rei, ele sempre tinha um mediador, em que você nunca falava diretamente com o rei, mas você falava com o mediador, e o mediador ia ver a importância da sua conversa, se era relevante para chegar-se ao rei. E essa é uma palavra para essas pessoas que mediavam isso. Se ele achasse importante, ele levava ao rei. Cristo é aquele que leva ao Pai, é conduzir ao Pai. O justo pelo injusto. Ele sofreu injustamente. Bem-aventurado é Cristo para conduzir, para lhe levar ao Pai. O motivo que Pedro nos ensina quando nós devemos ser bem-aventurados quando nós sofremos é porque Cristo assim fez também. Foi feito com Ele assim, uma única vez pelos pecados, do justo pelo injusto. E veja, você nunca sofrerá aquilo que Cristo sofreu, o pecado de toda a humanidade, o pecado de todos os eleitos. Cristo, sendo justo, sofreu pelos injustos com o objetivo de levá-lo a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo foi morto injustamente, irmãos, para tornar os injustos justos. Assim glorifica a Deus pelas injustiças que caem sobre você, porque Cristo passou por tudo isso. Cristo morreu em carne e vivificou em Espírito. Aqui a maioria dos teólogos defende que o vivificou em Espírito está relacionado à ressurreição de Cristo. Cristo ele morreu e Cristo ressuscitou. Agora chegamos em um dos versículos, irmãos, mais discutidos ou mais de difícil interpretação do Novo Testamento. Que é a partir do versículo 19 até o versículo 22. Diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus o agradava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando insubordinados anjos e potestades e poderes.
Esse é considerado por muitos um dos textos mais difíceis, de difícil interpretação do Novo Testamento. Por isso nós vamos nos apoiar em algumas pessoas para tratar dele. Por exemplo, Lutero ele vai dizer que esse texto é muito obscuro, é muito difícil a sua interpretação. O próprio Lutero vai dizer que é o texto mais obscuro do Novo Testamento e que ele mesmo não sabe interpretar. Ele se recusa a interpretar esse texto. Já o grande reformador João Calvino, quando ele se depara com esse texto, com essa passagem, ele fala que de fato ela é mesmo muito obscura, tendo várias interpretações diante dos teólogos. Ainda assim, ele continuará a buscar o genuíno significado e verdadeiro do texto. Então, diante desse texto, irmãos, surgem algumas perguntas como: quem são os espíritos em prisão que o texto fala? Quem são os incrédulos que morreram? Foram os crentes do Antigo Testamento que morreram? Foram anjos caídos? O que Cristo pregou a esses espíritos? Uma segunda oportunidade de arrependimento? A conclusão da sua obra redentora? A condenação final? Ou quando ele pregou? Será que foi nos dias de Noé? Entre a morte e a ressurreição? Depois da ressurreição? Existem várias interpretações de grandes teólogos quanto a esses versículos. Mas eu apresento algumas delas, eu preciso, irmão, apresentar, para que fique claro para vocês. A primeira que eu trago aos irmãos aqui é que muitos olham para esse texto e dizem assim, veja, depois de que Cristo morreu, ele foi, pregou que estavam lá no inferno, lá no Hades, e ofereceu-lhes uma segunda chance de arrependimento. Nós sabemos aqui que isso não é verdade. Não há segunda chance. Depois de morto, não há segunda chance de arrependimento. Depois da morte é justiça. Uma segunda interpretação é que, depois que Cristo morreu, ele proclamou libertação aos que haviam se arrependido. Logo antes de morrer no dilúvio, veja. Depois que Cristo morreu, ele proclamou libertação àqueles que morreram no dilúvio e os retirou de um futuro purgatório. Eu nem preciso dizer de onde veio essa interpretação. É como se eles defendessem a oração para os mortos, a partir do versículo. Muito obscuro, por sinal. E isso não é verdade, nós sabemos. Alguns defendem que depois que Cristo morreu, ele pregou aos que estavam no inferno, proclamando que havia triunfado sobre a condenação. Veja, qual o sentido que Cristo iria no inferno para dizer, eu venci? Também não faz sentido. Outra interpretação é que, depois que Cristo morreu, antes da sua ressurreição, então, no espaço daqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele foi ao inferno, proclamou a vitória sobre os anjos caídos que haviam pecado, se casando com as mulheres antes do dilúvio. Lembram que o motivo do dilúvio acontecer é porque os filhos dos homens, os filhos de Deus se casaram com as mulheres que eram filhos dos homens. E eles interpretam aqui os filhos de Deus como anjos, não como as pessoas que eram descendentes. É uma mistura teológica, uma salada de fruta. E aí eles dizem que é exatamente isso. Depois que Cristo morreu, entre a morte e a ressurreição, Cristo foi ao inferno e proclamou sobre esses anjos caídos que haviam pecado, proclamou o evangelho a esses anjos. Esse, irmãos, é a posição mais defendida do meio pentecostal, né? Quando se trata de muita alegoria assim, eles gostam, as pessoas gostam, né? E há uma outra posição, existe mais, irmão. Eu trouxe essas 5 que são as principais. Há uma outra posição que diz que quando Noé estava construindo a arca, Cristo estava em espírito em Noé, pregando arrependimento e justiça por intermédio dele aos incrédulos, que na época estava na terra antes do dilúvio, que agora são espíritos em prisão, por não ouvirem a pregação de Cristo no meio da época. Porque essa última interpretação aqui, que aqui nós vamos seguir, né, por essa linha, é exatamente isso aqui. Cristo foi pregado em espírito por Noé. Quando Noé olhar para os incrédulos e dizer, venham para a arca, vai haver um dilúvio, é juízo de Deus. E as pessoas tomadas pelas paixões carnais não davam ouvido a Noé, pregando Cristo, sendo Cristo ali, espírito pregado, antes do dilúvio, e que agora, porque não escutaram Noé naquela época, estão em prisão no inferno, espíritos de prisão. A maioria dos reformados, e eu, entendo essa última posição como uma interpretação verdadeira do texto.
Enquanto Noé ele construía a arca pela fé, pregava arrependimento ao povo, e todos estavam tomados por pecado e não davam ouvidos à chamada de Noé. E eles são chamados agora no presente, lá em Pedro, no passado para Noé, um passado mais recente do que Noé. Lá em Pedro, quando Pedro escreve essa carta, ele chama: agora esses homens estão presos, são almas em prisão, espírito em prisão, porque não ouviram a pregação de Noé. É interessante também, irmãos, que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos informa que o tempo de Deus, no início lá da construção da arca, até o dilúvio, foi uma longanimidade para o arrependimento do povo. Deus deu um tempo, veja, o tempo em que começa a construção da arca, até o final da construção, foi um tempo de paciência que Deus teve para que Noé pregasse o Evangelho, para que as pessoas se convertessem. Pedro interpreta aquilo, inspirado pelo Espírito Santo, mas o próprio Pedro vai dizer, o próprio Gênesis vai dizer que somente 8 pessoas entraram na arca. Noé e sua família ouviram a voz do Senhor e foram salvos. Então, é tão mais coerente essa interpretação, irmãos, que se a gente fizer alguns paralelos, a gente vai entender a concordância que há entre a carta de 1 Pedro e esse acontecimento lá em Noé, por exemplo. Noé e sua família eram minoria, cercados por incrédulos hostis. O mesmo acontecia com os leitores de Pedro. Eram minoria em províncias romanas, cercados por povo hostil, contra a fé, perseguidores do cristianismo. Noé era justo no meio de um mundo ímpio. Pedro exorta os seus leitores a serem justos, submissos às autoridades, em meio a um povo incrédulo, um povo ímpio. Noé deu testemunho ousado àqueles ao seu redor. Mesmo que aquelas pessoas não acreditassem, Noé dava testemunho e perseverava dia após dia montando a arca, construindo a arca. Pedro incentiva seus leitores a serem dar bom testemunho diante dos incrédulos que o cercam, dispostos, se necessário for, a sofrer injustamente para conduzir os outros a Deus. Noé percebeu logo que o juízo viria sobre o mundo em forma de água. Pedro lembra aos seus leitores sobre o juízo de Deus, que certamente está a caminho. Nós vamos ver isso mais na frente no capítulo 4 de 1 Pedro. Cristo pregou por meio das palavras proferidas por Noé aos incrédulos. Pedro faz com que seus leitores lembrem-se de Cristo e o próprio Cristo está neles. Veja, há muita concordância entre o texto, faz sentido no seu contexto por meio dessa interpretação. Por isso ela é mais plausível, ela é a mais correta. Mas ele continua o texto nos versículos 20 a 21. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, que nós falamos, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas, Noé, os seus filhos, suas noras e sua esposa, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Pedro lembra que Noé e a sua família foram salvas por meio da água. E aqui há uma outra interpretação difícil, né? Eu vou tratar como nós tratamos a primeira, mas parece que Pedro lembra, né, que a salvação da família de Noé por meio da água, e aqui se refere à mediação pelo qual Noé foi salvo. Foi a água. E aqui necessariamente a arca, né? Ele foi salvo da água. Porque a água mataria todo mundo. Noé foi salvo pelo meio a qual matou todo mundo. O mesmo meio que matou foi o mesmo meio que salvou Noé e sua família. João Calvino ele comenta o texto, diz assim: como Noé, pois, granjeou a vida através da morte. É exatamente esse pensamento. Aquilo que causou morte a muitas pessoas trouxe vida a Noé. Foi uma nova forma de viver. Ele vendo todo mundo morrer, é como se ele nascesse de novo ali.
que granjeou a vida através da morte. Quando na arca foi encerrado, como se estivesse no túmulo, parece que aqueles 40 dias que ele passou ali na arca, fosse o túmulo de Noé e sua família. E quando todo o mundo inteiro pereceu, ele foi preservado juntamente com sua família. E assim hoje, a morte que é estabelecida no batismo é para nós uma entrada de vida. Veja, a água que há no batismo já não nos causa morte, mas uma nova vida. Ressurgimento, ressurreição. Pedro olha para aquilo que aconteceu, morte dos incrédulos, ressurreição de Noé e sua família. Eles tiveram uma nova oportunidade de vida. Assim é o batismo hoje para nossas vidas. O batismo, irmãos, no dilúvio, para a maioria foi uma sentença de morte sem ressurreição. Mas para Noé e sua família foi um nascer de novo. Assim é o batismo hoje. Não nos salvando, como o próprio texto diz, não nos trazendo vida, não nos salvando da imundícia da carne, a imundícia da carne. Por que faz isso, irmãos? É Cristo Jesus. O texto vai afirmar, veja lá comigo. Versículo 21. Figurando o batismo, agora também vos salva. Nos salva de quê? Não sendo da remoção da imundícia da carne, não nos purificando, porque o batismo ele não faz isso. Mas a fé em Cristo Jesus é que faz isso. Mas o que o batismo faz? A indagação de uma boa consciência para com Deus. Trazer uma boa consciência. A boa consciência é dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou nova criatura. Eu estou proclamando diante de todos os cantos que agora eu não sou o velho homem, mas o novo. Eu fui morto junto com Noé e sua família naquela arca, porque ele foi o nosso túmulo. Mas as águas baixaram e desceram, e agora eu sou uma nova criatura. Eu quero proclamar isso aos quatro cantos. Eu dou testemunho do que Cristo fez na minha vida. Pedro ele fala tudo isso, irmãos. Toda essa dificuldade de interpretação é para falar uma coisa. É para seguir a mesma linha de pensamento. É para exprimir que, assim como foi difícil na vida de Noé, uma única família contra toda uma humanidade, todo o povo incrédulo, mas mesmo assim Noé ele permaneceu fiel nas suas convicções. Não tinha um só dia que ele parasse de montar, de trabalhar na arca, porque ele sabia que aquilo que Deus prometera iria se cumprir. Ele permaneceu fiel e firme na crença em Deus. Mesmo sendo perseguido, mesmo não sendo ouvido, mesmo sendo dito como louco. Mas quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair, as vozes de socorro foram ouvidas. Enquanto nenhuma chuva caía, os incrédulos riam, se prostituíam, se afogavam nos seus vícios. Mas quando a primeira pinga de chuva caiu, as pessoas olharam para o céu, as portas da arca foram recolhidas e começou-se a inundar o mundo. Já não havia mais tempo. As pessoas pediram socorro. O fardo já era grande demais. Eles já não podiam mais se salvar. Irmãos, devemos crer em Cristo enquanto há tempo. Devemos servir a Cristo enquanto há tempo. Mas porque depois que as portas dos céus forem fechadas, irmãos, forem trancadas, não há mais tempo de arrependimento. Cristo não vai no inferno proclamar a salvação ou dar um segundo pedido de arrependimento para vocês. Não! Nem para ninguém. Não há uma segunda chance. Cristo oferece a única chance e é agora. Não espere vê-lo, as nuvens voltando. Não espere cair a chuva, porque não vai cair. Mas virá como um ladrão. Você não sabe a hora, nem eu. Mas uma coisa nós temos certeza: Ele voltará.
Assim como Noé foi perseguido, dito como louco, porque proclamava a sua fé, a sua loucura, contradizendo os sábios da época. Assim, irmãos, nós devemos ser fiéis e firmes hoje, em doçura e benignidade, mostrando o amor de Cristo que é nas nossas vidas. Nós devemos ser firmes na nossa crença. Mesmo vivendo perseguidos, em qualquer lugar da sua vida, em qualquer área da sua vida, nós devemos ser firmes em amor, em doçura, proclamando o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Por isso que ele termina, o qual, depois de ir para o céu, versículo 22, Cristo está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque podemos entender, Deus, o que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Podemos entender, Deus, que diante dos nossos afazeres, do nosso dia a dia, seja trabalho, seja um prazer, seja brincadeiras, alegrias, seja qualquer coisa que nós venhamos a fazer, quando nós pagamos o nosso aluguel, a mensalidade do nosso terreno, da nossa casa, do carro, quando buscamos nada disso deve ser algo final e último na nossa vida, mas é algo passageiro. Possamos entender, Senhor, que a prioridade, entender que isso aqui não é para sempre, que as coisas desse mundo, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso pegar, são coisas que a traça e a ferrugem comem, mas há coisas absolutas e verdadeiras, há coisas que não passam, e isso sim deve ser prioridade na nossa vida, e por causa disso nós devemos dar bom testemunho diante desses ensinamentos e instruções que Pedro nos traz, que trouxe aquele povo perseguido, mas também nos traz hoje. Esses mesmos princípios possam ser vividos na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho em doçura, em amor, em benignidade, em paciência. Entendendo que nós sabemos, o que sabemos, por mais que pouco que seja, foi porque o Teu Espírito Santo nos iluminou. Possamos ser canal de bênção na vida das pessoas e não de maldição. Que a nossa língua possa proferir bênção de Deus e não maldição. Possamos dar testemunho para emudecer aquele que nos persegue. E na hora certa, no momento certo, depois de nos calar diante das perseguições, possamos falar e dar razão da nossa fé. E agradecemos por tudo, Deus. Obrigado por nos abençoar a nossa vida com essa palavra. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.